O que é ser Ogã ou Eked de verdade? Não é status, é função. Hoje eu quero fazer uma pergunta que talvez incomode algumas pessoas. Quando alguém diz, eu sou Ogã ou eu sou Eked, o que isso significa realmente? Será que é um título? Será que é um reconhecimento? Será que é uma carga de prestígio? Ou será que é uma responsabilidade muito maior por trás dessas palavras? Infelizmente, em alguns lugares, a imagem do Ogã ou da Eked acabou sendo confundida com uma posição social dentro do terreiro. Parece que quanto maior a carga, maior a importância da pessoa. Mas essa nunca foi a lógica do candomblé. No candomblé, a importância não está no lugar que você ocupa. Não é nenhum serviço que você presta ao axé. Essa é uma diferença enorme, porque função não existe para o ego alimentar. A função existe para sustentar a comunidade. Quando falamos de Ogã, estamos nos referindo a alguém escolhido para exercer responsabilidades específicas dentro da casa de axé. Dependendo da nação e da tradição de terreiro, essas responsabilidades podem variar, mas existe algo que permanece igual em praticamente todas as casas. O Ogã serve ao terreiro, ele serve aos orixás, ele serve à comunidade, ele ajuda a manter a casa funcionando, ele protege os fundamentos, ele preserva a disciplina, ele cuida da organização, ele participa da manutenção do espaço sagrado. Em muitas casas, também é responsável pelos atabaques, pela música ritual, pela recepção, pela segurança do local e pela organização das solenidades ou por outras funções indispensáveis, como buscar folha no mato, por exemplo. Percebe uma coisa, nenhuma dessas tarefas existe para dar destaque à pessoa. Elas existem porque alguém precisa cuidar da casa. Agora, vamos falar da Eked? A Eked também não é uma posição de privilégio. Ela exerce uma das funções de maior confiança dentro do terreiro. Sua missão é cuidar dos orixás manifestados, cuidar dos iniciados, cuidar dos rituais, cuidar da organização, cuidar dos detalhes que muitas vezes ninguém percebe. Quem observa uma cerimônia vê apenas o momento bonito, mas quem conhece todos os bastidores sabe o tamanho da responsabilidade que existe ali. Uma Eked precisa conhecer os procedimentos, precisa conhecer os seus limites, precisa saber o tempo certo de agir, precisa estar atenta o tempo inteiro. É um trabalho silencioso e talvez com justiça, por isso seja tão importante. Existe uma frase muito antiga que diz que ninguém sustenta uma casa sozinho. Isso também vale para um terreiro. O Babalorixá ou a Ialorixá conduzem a casa, mas uma casa só permanece de pé quando cada pessoa cumpre sua função com responsabilidade. E por isso que Ogãs, Ekeds, Iaôs, Ebomes, Abiãs e todos os demais integrantes são todos importantes. Cada um ocupa um lugar diferente, mas nenhum lugar existe para a vaidade ou o ego ser alimentados, tá? Todos existem para preservar o axé. Infelizmente, às vezes, vemos uma realidade diferente, é claro. Pessoas preocupadas em receber uma carga, um cargo, antes mesmo de aprender a que servir, né? Para que serve aquele cargo? Pessoas interessadas no título, mas não na responsabilidade. Pessoas que querem receber reconhecimento, mas evitam o trabalho. E isso deveria nos fazer refletir. Porque na tradição dos mais velhos, primeiro vinha o compromisso, depois é que vinha o reconhecimento. Primeiro a dedicação, depois a confiança. Primeiro vinha o serviço, depois vinha a função. Hoje, em alguns casos, essa ordem parece ter sido totalmente invertida, mas ainda existe tempo para resgatar esse entendimento. Tá? Ser Ogã não significa estar acima de ninguém. Ser Eked também não. Aliás,
Quanto maior a responsabilidade, maior deve ser a sua humildade. Por quê? Porque quem conhece os fundamentos sabe, né, que ninguém cresce sozinho, dentro do candomblé principalmente. Todos aprendem com alguém, todos recebem ensinamentos dos mais velhos, todos dependem da comunidade. Existe outro ponto, né, que também merece atenção. Nem todo Ogã toca tabaque, nem todo Ekede exerce exatamente as mesmas atividades. As funções variam conforme a nação, a tradição daquela casa e os fundamentos adquiridos, né, para aquela pessoa, para aquele Ogã ou aquele Ekede. Por isso é importante evitar comparações, tá? O que acontece em um terreiro pode não acontecer em outro, certo? Isso não significa que um esteja certo e o outro está errado. A diversidade sempre fez parte das tradições de matriz africana, tá? Das religiões de matriz africana. O que não muda é o princípio. Ogã e Ekede não existem para aparecer, existem para servir. E servir dentro do candomblé nunca foi símbolo de inferioridade, muito pelo contrário. Tá? Servir é um privilégio, servir é uma demonstração de confiança, em assumir uma responsabilidade diante dos orixás e dos nossos ancestrais, de toda a comunidade também, é claro, né? Quem entende isso, deixa de buscar posição, passa, né, a buscar preparo, passa a buscar conhecimento, passa a buscar maturidade, porque função sem fundamento pesa. Cargo sem responsabilidade enfraquece a casa. Mas quando cada pessoa compreende o verdadeiro sentido do seu papel, o axé cresce, a comunidade se fortalece e os ensinamentos dos mais velhos continuam vivos, tá bom? Talvez esse seja um dos maiores desafios da nossa geração, né? Que é ensinar que que no candomblé ninguém é grande porque manda. Alguém se torna, né? Uma pessoa só se torna grande porque serve bem, né? Porque ela honra a confiança que recebeu, porque protege a sua tradição, porque respeita quem veio antes e quem vai vir depois. E porque prepara o caminho para quem virá, né? Se este vídeo, tá, fez sentido para você, te fez refletir, deixe sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Na sua visão, qual é a principal responsabilidade de um Ogã ou de uma Ekede dentro de uma casa de candomblé? De uma Ekede dentro da casa de candomblé, tá bom? Vamos conversar a respeito, porque preservar os fundamentos também é preservar a memória dos nossos ancestrais e o respeito que devemos a eles, tá bom? Quem conhece a raiz não se perde nos galhos. Meu mojubá a todos.